Eu me chamo Micaele. Eu me chamo Sandra e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Não Importa! E hoje vamos apresentar para vocês as doenças que mais mataram no mundo, na história. Isso é verídico. A gente vai apresentar para vocês as doenças que mais marcaram e mataram na história, até mesmo mais que as próprias guerras mundiais. Vamos lá, é com você, querida irmãzinha. Bom, gente, eu vou falar sobre a tuberculose. Bom, a tuberculose é uma das doenças mais antigas da humanidade. E ela chegou a ser encontrada até mesmo nas múmias do Antigo Egito. E ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa por meio do ar. Ela costuma atacar os pulmões, mas pode também atingir o cérebro, os rins e também a coluna vertebral. Eu vou falar também sobre alguns sintomas dela para você se tocar e também prestar atenção, que é dores no peito, fraqueza, perda de peso, febre. Aí esse nome que eu tenho que ler bastante porque ele é meio difícil, é sudorese noturna e crise de tosse com sangue. E hoje em dia, essa doença, mesmo tendo cura, variados tratamentos, ela mata cerca de 2 milhões de pessoas todos os anos. Todos os anos. Você sabe o que é 2 milhões de pessoas todos os anos morrendo por causa de uma doença? Pois é. É muita gente. Cuidado e se previna, por favor, para não pegar nenhuma dessas doenças que a gente vai falar. Vamos falar sobre a varíola. É a grande aliada dos europeus e a grande inimiga dos nativos na América. A varíola ela é um vírus transmissível. Febre alta, dores no corpo e erupções feitas sobre a pele são alguns dos sintomas da varíola. Para se ter uma ideia da tamanha mortalidade que foi causada pela doença, antes dos europeus desembarcarem e colonizarem a América, existiam aqui cerca de 100 milhões de habitantes. E junto com a colonização, os europeus trouxeram a varíola, que foi uma das grandes por reduzir o número de habitantes locais em cerca de 10 milhões de pessoas. Alguns casos, eu estava vendo algumas pesquisas e também diziam que os próprios europeus, eles pegavam cobertores, colocavam vírus da varíola nos cobertores e entregavam aos indígenas, aos nativos, para eles se cobrirem no frio, esse negócio. Aí nisso eles ficavam infeccionados pelas doenças e eram mais nativos doentes e mais nativos mortos para a exploração aqui da América. Vamos lá para a próxima doença. Eu vou falar sobre a AIDS. A AIDS é a síndrome de imunodeficiência adquirida, mais conhecida como AIDS, ganhou força e passou a ser conhecida nos anos 80. Por muitos anos foi uma grande responsável por inúmeras mortes. E também era praticamente uma sentença de morte quando dizia que você estava com AIDS. A AIDS é causada pelo vírus do HIV e é transmitida por sangue, sexo e outras maneiras, entre outras maneiras. Hoje não é mais uma sentença de morte você está com HIV, porque você consegue conviver com a doença normalmente, apesar de não haver cura. Vamos lá para a próxima doença. Gripe espanhola. Ela não teve, só para deixar claro, ela não teve origem na Espanha, ela não é uma doença da Espanha, porque a origem do nome dela é gripe espanhola, foi por causa da imprensa. A imprensa espanhola, ela era quase a única que caía em cima das pessoas que infeccionadas, que ela divulgava a morte dessa gripe e tudo mais. Por isso que ficou conhecida como gripe espanhola. Os primeiros casos foram
em uma base militar no Kansas. Em 6 semanas, a doença atingiu as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. As péssimas condições de higiene nas trincheiras contribuíram muito com a propagação de diversas doenças, incluindo a gripe espanhola. O mundo estava presenciando o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. Esse evento deixou pelo menos 37 milhões de pessoas mortas. Uma guerra deixou 37 milhões de pessoas mortas. No entanto, após o ocorrido, a gripe espanhola matou mais de 20 milhões de pessoas em questão de meses. No final da epidemia, os números chegaram entre 50 e 100 milhões de pessoas mortas. O vírus se espalhou rapidamente por causa do transporte das tropas voltando da guerra para casa. Eles iam para casa e traziam doenças juntos. Essa doença é considerada uma das piores epidemias da história e simplesmente sumiu depois de um ano. Entre os sintomas estão a febre, náuseas, dores, diarreia e manchas escuras nas bochechas. Ela era uma doença, uma gripe extremamente perigosa, que matou entre 50 a 100 milhões de pessoas. Ela matou até mesmo mais que a própria guerra da Primeira Guerra Mundial. Ela matou mais do que ela. Vamos lá para a próxima doença. Bom, vou falar sobre a malária. Bom, o que é malária? Malária é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectado por plasmúdio. O que é plasmúdio? Não me pergunte porque eu não sei. E um dos sintomas mais comuns depois de você ser picado, que dá para você saber, é se você tiver calafrios, febre alta, que no início vem de 3 em 3 dias, depois começa a vir com frequência, você fica com febre com mais frequência. E também dores de cabeça e musculares, taquicardia, que eu não sei o que é, aumento do baço e, por vezes, até delírios. Pois é. É uma doença que matou algumas pessoas, assim. Algumas, para não dizer muitas. Realmente, essas doenças antigas que a gente encontra até algumas hoje, na história elas mataram muita, mas muita gente. E isso é realmente sério. Pois é. Vamos Por lá. isso que eu digo, cuidem-se. Vão ao médico, façam seus exames e saibam se vocês têm alguma doença. Mesmo que não sejam essas, mas tem outras que matam também. Principalmente o câncer. Vamos lá para a próxima doença que matou muitas pessoas no mundo. Peste negra. A grande e a famosa peste negra. A peste negra foi a doença responsável por dizimar quase metade da população europeia em 1348. Isso porque as condições higiênicas da época eram terríveis e precárias, o que atraía um grande contingente de ratos e pulgas, que eram os responsáveis pela transmissão da doença. Entre os sintomas estão as glândulas linfáticas inchadas, febre, tosse, muco com sangue e dificuldade para respirar. Não afetou somente a Europa, causando impacto também na China e na Índia. Gente, essas foram as doenças, algumas das doenças que mais mataram as pessoas na história, e são doenças extremamente sérias e perigosas. E assim que vamos finalizando mais um vídeo do nosso canal. Não importa. Beijo! Bye, bye, gente. Não esqueçam, compartilhem, comentem, curtam e se inscrevam no nosso canal, please. Tá. Beijo do quê? Beijo do quê, irmãzinha?
Do não importa e bora.